cumprimentar você nessa manhã com a paz do Senhor. Escuta, todo mundo escuta, escuta, todo mundo escuta, vem, ó Cristo, vem. Escuta, todo mundo escuta, escuta, todo mundo escuta, Cristo quer falar. A palavra de Deus, lá em 2 Reis 5:11, diz assim: Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome de seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Essa madrugadinha, Deus falou ao meu coração novamente através da história de Naamã. É uma história que eu gosto muito, mas perguntei ao Senhor o que ele queria me dizer, pois outro dia ele me deu uma palavra também sobre Naamã. Deus falou ao meu coração hoje sobre a ignorância da minha parte. Para você entender, eu ouvi uma palavra que mexeu com o meu coração. Ouvi que existem níveis diferentes, graus diferentes de unção. Eu nunca tinha pensado nisso, pois sempre entendi que, na realidade, isso era somente uma questão de estar mais perto ou mais longe de Deus. Intimidade. Para mim, essa é a palavra, que sempre foi a palavra-chave. Lembro-me que quando comecei realmente minha caminhada com Deus, eu ainda garoto, trabalhava no 5º andar de um prédio que era muito alto e eu tinha uma visão privilegiada e conseguia ver boa parte da cidade. Aconteceu que naquele ano houve muitas chuvas e os morros começaram a cair. Famílias perderam seus bens, suas moradias, perderam seus queridos. E na televisão, os plantões jornalísticos explicavam que se chovesse novamente, muitos morros iriam deslizar, muitos morreriam e muitos perderiam as suas casas. Confesso que isso me deixou super preocupado. E quando os ventos ficaram mais fortes e a chuva estava a ponto de cair naquele dia, num ímpeto de criança, fui ao banheiro, fechei a porta e orei. Eu não sabia o que estava fazendo. Somente tinha preocupação com aquela situação e com aquelas pessoas. Com toda a coragem que havia em meu ignorante coração, levantei a minha mão, clamei ao Senhor e repreendi o vento e a chuva. Ao terminar de orar, voltei para minha sala, sentei-me à mesa, ao lado da grande janela, e pude ver o vento se acalmar, a chuva cessar e novamente aos poucos o sol voltar a brilhar. Falei de ignorância do meu coração e ligo isso a Naamã dentro daquilo que o Senhor falou comigo nessa manhã. Tanto eu quanto Naamã, na ignorância de saber quem é Deus e o tamanho do seu poder, agimos como crianças pequenas. Naamã, quando recebeu o direcionamento do profeta sobre o que e como deveria agir para ser curado, ele quase perdeu a bênção, porque queria que o profeta fizesse diferente e pedisse algo difícil. Ele não tinha o conhecimento do poder de Deus e não sabia como Deus agia. Ele agiu no ímpeto, ele colocou uma barreira entre ele e a cura que Deus tinha dado para ele. E precisou ser direcionado, chamado a atenção pelos seus soldados. Na minha ignorância, também não conhecia Deus e o seu poder. Eu sabia de ouvir falar, de ler na Bíblia, mas eu estava começando a andar com Ele, aprender dele. Há vezes que a nossa ignorância nos atrapalha em nossa caminhada com Deus. Por isso precisamos estar atentos, ler a sua palavra, abrir o nosso coração e ouvir, ver o que Ele quer que façamos. Não somos melhores que ninguém, porém podemos estar mais perto ou mais longe de Deus, ou seja, intimidade. Para termos entendimento e não fazermos como Naamã, que quase perdeu a bênção, ou eu que, sem ter ideia, levantei a minha mão e repreendi a tempestade.
O que resume tudo isso é intimidade. Precisamos ter intimidade com Deus. Quando temos intimidade com alguém, conhecemos os detalhes do seu gosto, o que alegra o seu coração, como a pessoa pensa, como ela age, qual a sua forma de pensar. Tudo isso vem a partir da intimidade. Acredito que Deus tenha atendido o que pedi por conta daquelas pessoas que estavam a ponto de perder as suas casas, vidas e famílias. Deus, por amor àquelas vidas, ouviu a oração e soprou a tempestade e os ventos para longe. Deus hoje nos fala que devemos buscar a sua intimidade, que devemos conhecê-lo mais a fundo. Naamã quase perdeu a bênção por não conhecer a Deus e a sua forma de agir. Ele quase foi embora e deixou sua bênção para trás, porque achou que por sua importância e seu cargo de comandante, ele teria um tratamento VIP. Na verdade, volto a falar, para Deus, somos todos iguais e somos nós que escolhemos estar mais perto ou mais longe dele. Que nesse dia você busque ter um tempinho, apenas uns minutos, para você falar com Deus, para buscar ter intimidade com Ele, para conhecê-lo, para entender sua forma de agir e para que você possa usufruir de tudo que Ele prometeu e tem para você. Se você tem uma chave, mas não sabe o que é, não sabe para o que ela serve, não sabe onde colocá-la, como vai abrir a porta e entrar na casa? Intimidade. Deus te abençoe. Ah, seja bênção, mas para ser bênção, precisa ter intimidade com Deus. Que Deus te abençoe, queridos.